Boa tarde, então vamos iniciar aqui nossa aula. Então, como eu comentei brevemente no fim da aula anterior, nós vamos agora para o estudo de distribuições contínuas de carga. Isso aqui se encaixa no segundo capítulo do livro, no capítulo 22, tá? Então, como eu comentei no fim da aula anterior, nós temos que ter uma distinção clara aqui entre dois conceitos, que é o conceito de contínuo e discreto. Então, até o presente momento, vimos apenas exemplos de distribuições discretas. E agora vamos... Boa tarde. E agora vamos ver distribuições contínuas. Então, isso daqui é uma noção matemática muito presente também na estatística, essa diferença entre contínuo e discreto, que é basicamente o seguinte: uma grandeza é uma grandeza discreta se ela tivesse apresentar apenas em quantidades inteiras, que eu posso contar usando números inteiros aqui. E uma grandeza é contínua se ela varia continuamente, certo? Então, por exemplo, o número de grãos de areia da praia é discreto, mas, por exemplo, o volume de água do oceano já é contínuo, né? Então é basicamente essa a diferença entre discreto e contínuo. Então aqui nós estudamos o campo gerado por uma partícula, por N partículas, tá? E aqui vamos estudar como funciona se uma certa carga elétrica estiver distribuída numa certa região do espaço, que vai poder ter três formas. Pode ser uma linha, pode ser reta, pode ser curva, mas vai ser uma linha em uma dimensão. Ou então pode ser um disco, um plano, um cilindro oco, né? Só aqui a lateral dele. Pode ser uma esfera oca, certo? Tudo isso vão ser exemplos de distribuições em duas dimensões. Depois a gente tem as distribuições em três dimensões. Pode ser uma esfera maciça, ou seja, não só a casca, mas o interior da esfera também. Pode ser um cubo maciço. Na verdade, pode ser qualquer coisa. Quanto mais complexo, né, for o formato do material aqui, do corpo tridimensional, mais próximo da realidade ele vai estar, né? Mas, como aqui o nosso objetivo é apenas didaticamente aprender como encontrar o campo elétrico dessas situações, o campo elétrico de todas essas situações, então nós vamos ver só essas situações mais simples, tá? E aí, se num trabalho de vocês aí no futuro for necessário calcular algo assim, tridimensional mais complexo ou bidimensional mais complexo, provavelmente uma solução numérica vai aparecer, e aí vocês vão usar as fórmulas que a gente aplica aqui, aplicar uma solução numérica e encontrar o que precisa, com certeza, tá? Muito bem. Ok? Então, como é que a gente lida com esse tipo de situação para calcular o campo elétrico, né? Sendo que nós já estudamos aqui como é o campo elétrico para distribuições discretas. Bom, a gente sabe o seguinte, né? Nós já sabemos que, visto microscopicamente, não existe distribuição contínua de carga, porque nós vimos que a carga é quantizada, o que significa que a carga é discretizada, né? Porque quantizado e discreto é a mesma coisa.
quantizado é a mesma coisa que discreto para os nossos objetivos de hoje. Indo lá para a física mais específica da mecânica quântica já não é bem assim, mas para os nossos efeitos aqui, quantizado e discreto é a mesma coisa. Então nós já sabemos que a carga elétrica é uma grandeza por natureza discreta, porque ela é quantizada, o que significa que só existem múltiplos inteiros de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A gente sabe disso, vimos na primeira aula. Porém, pelo fato desse número ser muito pequeno, quando a gente vai para um exemplo mais realista, tipo esse aqui do fio carregado, tá? Essa linha verde aqui representa um fio por onde eventualmente poderia passar uma corrente elétrica, em algum sentido aqui. Então, o que acontece? Nesse fio, o número de objetos que vão carregar essa corrente, que são chamados portadores de carga, que na verdade são os elétrons semilivres lá da ligação metálica do fio, eles são tantos, é um número tão grande, que a gente pode fazer uma aproximação macroscópica. Tá? O que significa macroscópica? Quer dizer que para as nossas observações aqui cotidianas, onde a gente vai de fato usar um fio, um equipamento elétrico, não vai entrar em consideração, não vai entrar na discussão, nós não vamos levar em consideração o fato de que a carga é discreta. Então isso é uma aproximação válida aqui na nossa escala, na verdade, a palavra certa é essa. Na nossa escala aqui, que é macroscópica, não é micro, certo? Então a gente faz essa aproximação que diz que a carga pode ser considerada uma quantidade contínua, ou seja, eu vou ignorar esse serrilhado aqui, é como se fosse assim, ó. Eu vou adicionando um elétron. Vou dar um exemplo aqui do que eu quero dizer para vocês. Ó, imagina o seguinte. Imagina que aqui tem uma placa. Uma placa aqui de metal que vai ser carregada, tá? E eu vou adicionando aqui carga nela, no caso carga negativa. Vou adicionando elétrons aqui, tá? Então a gente sabe que na verdade eles vêm um de cada vez, e cada um deles vai ter uma carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? A gente sabe que cada um vai ter isso. Mas vamos supor que eu vou carregar ele para ele ir de um corpo neutro, 0 coulombs, até ele ter menos 100 coulombs. Então a quantidade de elétrons que vai ter aqui, vamos dizer que seja menos 160 para facilitar o cálculo aqui. Quantos elétrons eu vou precisar para transferir menos 160 coulombs para essa carga, para essa placa? Né? Então eu vou dividir menos 160 por 1,6 vezes 10 a menos 19, negativo. Esse vai ser o número de elétrons que vão aí. Então se eu fizer essa divisão, esse daqui dividido por esse dá 100, que é 10 ao quadrado. E esse 10 a menos 19 sobe 10 a mais 19. Então isso vai ser 10 elevado a 21 elétrons. Então isso é uma quantidade tão grande de elétrons, mas tão grande, que se eu fosse colocar aqui num gráfico, ó, aqui o módulo da carga, só para ser positivo, né? E aqui valesse uma carga elementar, e aqui é o tempo que eu vou carregar, por exemplo. Então bem aqui vai ter uma carga elementar, botei só um elétron em 1 segundo, vamos supor uma unidade de tempo aqui bem pequena, 1 microsegundo. 1 microsegundo, aqui é o tempo. Então vamos imaginar essa situação. E depois de outro microsegundo, outro elétron, depois outro, depois outro. Então o gráfico ele vai ser uma espécie de escada, assim, né?
Só que isso daqui é uma carga elementar aqui no eixo Y. Então, se a gente visse isso indo do zero aqui até os 160 coulombs em módulo, praticamente esse gráfico vai ser uma reta. A gente não vai enxergar esse serrilhado aqui. A gente só vai enxergar ele se a gente pegar uma lupa e olhar aqui muito de perto. Então, o que eu quero dizer com aproximação macroscópica é isso. Quer dizer que nas situações do dia a dia, pelo fato da carga elementar ser muito pequena, nas situações do dia a dia a quantidade de elétrons envolvidos nessas trocas é tão grande, mas tão grande que a gente pode considerar que é contínuo e desprezar isso daqui, certo? E na verdade a gente faz isso com tudo na natureza. Não sei se vocês já perceberam isso. Por exemplo, quando a gente diz que o fluxo de água numa torneira é contínuo, não é verdade. Por quê? Porque a gente sabe que a matéria se apresenta em forma de átomos e moléculas. Nesse caso, moléculas de água. E outras partículas que estão lá na solução da água, né? Alguns sais minerais, a gente sabe que tem impurezas, etc. Mas a gente aproxima o fluxo da água num cano como sendo contínuo devido justamente à gigantesca quantidade de moléculas que vai ter de água passando ali por segundo. E aí dá uma impressão na gente de que aquilo é suave, que aquilo é liso, contínuo, certo? A gente acha muito diferente o fluxo da água de, por exemplo, uma ampulheta em que a areia está descendo. Mas só que, na verdade, a semelhança é maior, né? O que acontece é que a gente enxerga a areia da ampulheta como uma coisa discreta, que está caindo um grão de areia de cada vez, porque a gente enxerga o grão de areia. Mas aqui no fluxo da água, por exemplo, num tubo, a gente não enxerga a molécula de água passando. E é da mesma forma, aqui no nosso estudo de eletricidade, nós não enxergamos o elétron passando. Então, para a gente, o carregamento é um processo contínuo. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. E aqui vai ter... Perdão. Vai ter, então, uma diferença também matemática em relação a essas duas situações, né? Porque agora, como a gente tem uma situação contínua, então agora a carga vai ser uma função contínua que vai depender aí da geometria do objeto que está gerando esse campo elétrico que a gente vai medir. Lembrando que nós estamos estudando campo elétrico e o objetivo aqui é estudar o campo elétrico gerado por distribuições de carga. Então todos os nossos exemplos vão ser distribuições uniformes. O que significa uma distribuição uniforme? Uma distribuição uniforme, ela significa isso aqui. Deixa eu só escrever aqui para distribuições uniformes. O que é isso? Uma distribuição uniforme é aquela que tem uma densidade constante, mas eu ainda não disse o que é distribuição nem o que é densidade. Então é mais ou menos o seguinte, vamos imaginar aqui uma situação em uma dimensão, que a gente tem aqui um fio, e esse fio tem um comprimento de 10 metros. E nele está armazenada uma carga que vale 100 coulombs. Então qual é a densidade média dele? A densidade média vai ser a carga total dividido pelo comprimento do fio, né? Porque é uma dimensão, então o tamanho dele é o comprimento. Não importa se ele é curvo por enquanto, que a gente está só numa média aqui. Então essa densidade, como ela é em uma dimensão, a gente chama ela de densidade linear. Densidade linear, nesse caso média.
ela vai ser a carga total, que é Q, dividido pelo comprimento. E essa densidade média vamos chamar de lambda M, M de média. Então essa densidade média vai ser 100 coulombs, vai ser a carga, dividido pelo comprimento. Tá? Essa fórmula é para a gente guardar, vamos usar ela de novo. Então nesse caso, quanto dá esse lambda M? Vai dar 100 coulombs dividido por 10 metros, vai dar 10 coulombs por metro. Então isso significa que eu só consegui aqui dividir em 10 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em cada metro aqui, ó, aqui vai ter 1 metro, vai ter 10 coulombs, 1 metro, 10 coulombs. Isso acontece, isso aqui é a média, né? Então isso aqui não quer dizer que é assim, quer dizer que vai ter mesmo 10 coulombs em cada metro. Agora, se a distribuição for uniforme, significa que a densidade verdadeira, e qual é a densidade verdadeira? A densidade verdadeira é um lambda, que é igual à derivada da carga em relação ao comprimento, certo? Essa daqui é a densidade e vai ser a fórmula que nós vamos usar para calcular o campo elétrico. Então nós temos duas fórmulas aqui de densidade. Tem a densidade, é mais ou menos a diferença lá na mecânica, na cinemática, entre velocidade média e velocidade instantânea. Essa daqui seria o análogo da velocidade instantânea, só que como a derivada não é em relação ao tempo, não seria uma densidade instantânea, seria uma densidade pontual, ponto a ponto. Então em cada ponto aqui no meio metro, eu posso calcular a densidade que ele tem na posição meio metro. E assim por diante. Aqui 1, 2, 3, 4. Aqui no 6 eu posso calcular a densidade que ele tem aqui nos 6 metros. Isso é para uma distribuição qualquer. Numa distribuição uniforme, é caracterizada pela seguinte propriedade, que é uma distribuição tá ruim isso aqui, né? Uma distribuição uniforme, já está escrito aqui em cima, é aquela por qual a densidade ponto a ponto é igual à densidade média. Isso é uma distribuição uniforme. Então numa distribuição uniforme, não tem como desfazer, mas tudo bem. Tá aqui o fio. Então uma distribuição uniforme é aquela que a média é igual à densidade ponto a ponto. Então de fato, se a distribuição for uniforme, a gente vai ter que a densidade lambda aqui vai ser igual ao lambda médio, que vai ser igual a 10 coulombs por metro, nesse exemplo que eu dei. Então para essa distribuição uniforme, de fato vai ter 10 coulombs aqui no primeiro metro, 10 no segundo, assim por diante, e 10 em cada um aqui, certo? Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Então é mais ou menos essa a ideia da distribuição e da distribuição uniforme. Um exemplo de uma distribuição não uniforme seria, por exemplo, o seguinte. Antes da gente prosseguir, vamos pensar mais um pouco nisso. Um exemplo de uma distribuição não uniforme. Deixa eu só corrigir aqui. Vamos dar um exemplo de uma distribuição não uniforme, como se a densidade, como função, por exemplo, aqui vamos imaginar um fio reto, para não ficar muito abstrato aqui, vamos imaginar aqui um fio reto, que é essa parte mais grossa aqui, no eixo X. Vamos supor que aqui é X, Y, e lá para fora
agora eu me confundi. Tá, só XY, não precisa ser 3D. Tá. E que ele vai aqui de um certo comprimento 0 até um L. Então agora esse lambda, que é a densidade de carga, no caso a densidade linear de carga, agora vai ser uma função dessa posição x aqui, que está entre 0 e L. Então vamos supor que essa densidade em função de x aqui, ela seja, por exemplo, x ao quadrado, vezes uma certa carga Q0 aqui para ajustar uma certa constante aqui, lambda 0, para ajustar aqui a dimensão, porque isso tem que ter dimensão de densidade de carga e o x tem dimensão de posição. Então vamos supor que essa densidade fosse assim, onde esse lambda 0 vale 1, e para ajustar as dimensões vamos supor que ele tenha a unidade de 1 coulomb vezes metro. Aliás, 1 coulomb vamos ver qual é a dimensão disso. Lá do lado esquerdo vai ter coulomb por metro, e aqui do lado direito vai ter o lambda 0 metro ao quadrado. Então o lambda 0 vai ter unidade de coulomb por metro ao cubo. Tá certo. Então vamos supor aqui que o lambda 0 seja 1 coulomb por metro cúbico. Só pra gente não bagunçar as unidades aqui, né? Tá. E o x é medido em metros. O x é medido em metros. Tá? Então essa densidade de carga, vejam que ela vai ter aqui um comportamento mais ou menos assim, né? De uma parábola, onde aqui é x e aqui é o lambda. E o que significa isso? Significa que bem aqui no início, bem aqui nesse ponto 0, no início aqui do eixo, a carga é 0. E aí a carga vai estar distribuída, mas não de uma maneira uniforme aqui. E para eu achar a carga, como é que eu faço? Eu tenho que integrar a densidade de carga. Por quê? Porque lambda é dq sobre, nesse caso, dx. Então o dq, eu passo o dx dividindo, fica lambda dx. Então eu preciso integrar para obter a carga em função de x. Ela vai ser a integral de dq, que vai ser a integral de lambda dx de 0 até x. E aí fazendo essa integral eu obtenho a carga, que vai ser, no caso, a integral de lambda 0 x ao quadrado dx, que vai ser x ao cubo sobre 3, de 0 até x, então vai dar lambda 0 sobre 3, x ao cubo. Essa vai ser a carga. Então o valor de carga aqui no final vai ser qual? Vai ser quando x for igual a L, né? Vamos supor que esse L também vale 1 metro. Então qual vai ser a carga aqui no final? A carga na posição 1 metro vai ser dado por essa expressão aqui quando x for igual a 1 metro. Então essa carga vai dar 1/3 de coulomb, porque o lambda 0 também é 1. Aqui, por exemplo, na posição 10 centímetros. Na posição 10 centímetros, a gente vai ter que calcular a carga nessa posição. Então fica a carga na posição 0,1 metro. Substituindo 0,1 ao cubo, dá 10 a menos 3, vezes 3, vezes 1/3, né? Então dá 10 a menos 3 sobre 3 coulombs, bem aqui nessa posição. Vai ter uma carga de aproximadamente 3,3 vezes 10 a menos 4 coulombs. E assim por diante eu vou vendo. Então vejam que isso é uma distribuição não uniforme, porque a quantidade de carga em cada ponto, ela vai depender, na verdade não é bem num ponto aqui, é numa vizinhança desse ponto vai ter esse tanto de carga, né? Porque senão dá um paradoxo aí. Então é mais ou menos isso, pessoal. Esse aqui é o tanto de carga armazenado, na verdade, até esse ponto aqui que eu estou integrando.
Então aqui entre 0 e 10 centímetros vai ter esse tanto de carga, entre 0 e 1 metro vai ter esse tanto, essa vai ser a carga total. E assim por diante, tá pessoal? Assim que a gente lida com densidade de carga. Só que pra gente aqui vão ser densidades uniformes, então a gente não vai precisar ir tão longe. Quando a densidade é uniforme, tudo fica mais fácil. Então eu dei um exemplo para vocês aí de uma densidade não uniforme, que é uma coisa que a gente não vai usar, mas quando a distribuição é uniforme, ó, a densidade é a própria densidade média. Só que a densidade é o dq de, vamos dizer que seja um ds, s de comprimento. A gente vai ver que esse ds pode ser um dx, pode ser um dy, um dz, pode ser um dθ. O importante é que seja uma dimensão, né? E o lambda médio vai ser a carga total, que a gente vai chamar simplesmente de Q, sobre o comprimento. Geralmente a carga total é simplesmente Q e o comprimento é L maiúsculo, de length, né, em inglês. Mania de comprar livro importado, aí o comprimento é L, que é comprimento em inglês. Beleza. Então com isso, ó, a gente pode dizer que o dq sobre ds na verdade é Q sobre L. E o que vai nos interessar na maior parte das vezes, isso vai ser o próprio lambda. Então geralmente a gente vai escrever isso como sendo dq igual a lambda ds, porque o que vai gerar o campo vai ser esse dq. Isso vai gerar um diferencial de campo que vai ser um dE, certo? Vetor. Ou então a gente escreve assim, que o dq é igual a esse pedaço aqui vezes ds, que é a mesma coisa, tá? E é assim que a gente lida com distribuições uniformes de carga em uma dimensão. E a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Então isso aqui é basicamente o que eu já falei, eu não queria repetir. E aí as situações de dimensões superiores vai ser mais ou menos parecido. Então a gente tem uma fórmula que é o seguinte, ó. Aqui na densidade sempre vai ser o dq que a gente vai integrar. Então o campo ele vai ser o resultado de integrar um elemento de campo dE, vetor, que vai ser 1 sobre 4πε0, a integral do dq dividido por r ao quadrado r chapéu. Só que essa fórmula é muito complicada de usar do jeito que ela está aí, e ela fica mais reservada para disciplinas específicas de eletromagnetismo mesmo. Porque aí tem que fazer tudo aquilo que a gente fez para duas partículas, tem que fazer para infinitos pontos. E assim obter uma integral que geralmente não é fácil de resolver. Então nós vamos simplificar isso daqui, né? Vamos ter aqui uma simplificação em que a gente vai calcular só o módulo do campo. Então a gente vai calcular só o E como sendo uma integral de 1 sobre 4πε0, integral pode ser depois, de um dq sobre R2. Vai ser basicamente isso. E vai, devido aí ao fato da gente ter reduzido aqui para ser escalar, vai ter algumas adaptações a essa fórmula, nem sempre ela vai ser verdadeira. Bom, ela sempre é verdadeira, mas a gente vai ver que tem jeitos de calcular e outros jeitos. Então esse dq é o que nos interessa, ó. Aqui na distribuição linear a gente tem que o dq, o lambda é um dq sobre um dx. Esse dx pode ser qualquer dimensão, pode ser qualquer dimensão unidimensional, né? Desde que seja unidimensional, pode ser qualquer coisa. Então, como nos interessa é o dq, a gente resolve e obtém essa fórmula aqui, ó, para o dq, lambda dx. Então é esse lambda dx que vai entrar na integral. Aí aqui a gente tem uma distribuição em duas dimensões.
duas dimensões, uma distribuição bidimensional. Nesse caso a gente vai ter uma densidade superficial de carga, que vai ser o dq dividido por um elemento de área. Então esse sigma é uma densidade superficial de carga, e o dA é um chamado elemento de área. Por exemplo, se for uma região plana, assim, se for um plano, por exemplo, esse elemento de área é um pedacinho aqui desse plano, vamos supor que seja eixo x e y. Então, esse elemento de área é a área dessa partezinha pintada aqui no meio, por exemplo, que vai ser dx dy, tá? Isso é um exemplo de elemento de área. Em outras coordenadas curvas aqui, a gente vai ter outros elementos de área que tem outras fórmulas. Mas aí só quando precisar a gente discute isso. E finalmente aqui, em 3 dimensões, a gente tem a densidade volumétrica de carga, que é igual a um dq dividido por um elemento de volume. Então isso aqui é a densidade volumétrica de carga. E o dV é um elemento de volume. Em coordenadas cartesianas, esse dV poderia ser dx, dy, dz, certo? Esse vai ser o elemento de volume em coordenadas cartesianas. Então é tudo muito parecido, e aí a gente tem que, antes de resolver o problema, ver se ele é em uma dimensão, duas ou três. Vamos ver apenas exemplos de uma e duas dimensões, como está no livro, para a gente ser fiel à referência que foi dada. Se eu falar de algum exemplo tridimensional, tem um no final do capítulo 23. Certo? Então vamos ao nosso primeiro exemplo aqui, que é o campo gerado por um anel carregado uniformemente. Certo? Desculpa. Então a ideia é a seguinte, ó. Existe uma certa carga Q aqui, que a gente não chega a escrever a carga, a gente escreve só a densidade de carga, né? Mas tem uma certa carga Q aí, que está distribuída uniformemente ao longo desse anel. Então o que é esse anel? É um objeto físico tridimensional que a gente vai desprezar a grossura dele, ou seja, a espessura. Então a gente sabe que ele é tridimensional, que ele tem uma certa espessura aqui, mas a gente vai desprezar ela. Então a gente vai considerar que esse anel ele é praticamente unidimensional. Ele só tem essa dimensão aqui do seu comprimento, ó. Certo? Então ele só tem comprimento. E aí qual vai ser esse comprimento então? Esse comprimento vai ser, aí na figura ele tem um raio R. Como esse anel é um círculo, a gente já sabe o comprimento dele se souber o raio, né? O comprimento dele vai ser, vamos chamar de L, vai ser 2π vezes o raio, né? Então se a gente chamar de lambda a densidade desse anel, como essa carga está distribuída uniformemente, eu mencionei antes, essa densidade média vai ser a própria densidade mesmo dele. Então essa densidade vai ser igual a carga dividido pelo comprimento. Então isso vai ser Q sobre 2πr. Esse vai ser o lambda.
lambda, não L. Tá? Então essa aqui é a densidade uniforme desse anel. E a pergunta objetivo da nossa discussão é: qual é o campo elétrico gerado por esse anel? Tá? Então aqui, como é que a gente faz isso? A gente divide o anel em pequenas regiões, que vão ser, nesse caso, elementos de comprimento. Quando a gente fala elemento, significa um diferencial, um desenho. Então bem aqui embaixo, ó, aqui onde eu circulei, eu vou apagar, era só para apontar aqui, ó. Nessa região aqui da figura, tem desenhado um elemento de comprimento, que é esse ds. Essa figura é retirada do livro. Então aqui vai ter um ds. E o que nós vamos estudar é, separando esse anel em pequenos ds como esse, qual vai ser o campo elétrico gerado por cada pedacinho desse do anel. Bom, e aí antes mesmo de resolver, a gente percebe o seguinte: a gente pode interpretar esse pedacinho como sendo uma partícula. No fundo é isso que a gente está fazendo quando calcula uma integral. Está considerando ele como se fosse uma partícula e está estudando o campo que ele gera. Então bem aqui, se eu vou calcular nesse ponto P, esse aqui é o ponto onde se calcula o campo. Tá? Se eu quisesse embaixo do anel, tanto faz, é só botar o eixo Z para baixo, vai ser o mesmo valor, certo? Então percebam aí o seguinte: se eu quisesse o campo bem aqui, aí já seria uma situação assimétrica, porque esse ds, ele ia... tá péssimo esse desenho, né? Seria uma situação assimétrica, ó, porque o campo gerado por esse ds aqui de baixo, ele ia estar apontando mais ou menos para cá. Mas o desse outro ds bem aqui ia estar apontando numa outra direção muito diferente. Então esse cálculo genérico de qualquer altura a gente reserva lá para os cursos de eletromagnetismo. Aqui a gente vai calcular apenas o campo no eixo Z, que é o que está desenhado. Por isso que a gente botou um ponto P aqui no eixo Z, porque quando isso acontecer, não se preocupem ainda com esses cálculos aqui do lado, que eu vou chegar neles, mas quando isso acontecer, olha, a gente vai ter uma situação simétrica. Vai ter um dq aqui do lado esquerdo, que vai gerar esse dE aqui do lado direito, né, devido a essa simetria, e um dq aqui do lado direito embaixo no anel, que vai gerar esse dE aqui do lado esquerdo. E aí as componentes do eixo horizontal deles vão se anular, porque vão ter a mesma direção, sentidos opostos, o mesmo módulo, vão estar calculadas no mesmo ponto. Elas vão cortar, e aí vai sobrar só uma componente vertical, ó. Então no fundo o que nos interessa aqui no eixo Z é apenas uma componente desse elemento de campo lá, certo? Então eu estou falando isso tudo só para dizer que bem aqui, na verdade, o que interessa nesse DE é apenas uma parte que ele vai deixar aqui sobre o eixo Z. Então com isso a gente já conclui o que tem muito a ver, aliás, com a simetria desse anel. A gente já conclui que o campo elétrico nesse ponto vai apontar para cima, porque para cada ponto desse eu posso calcular, pegar aqui o ponto oposto a ele, que vai dar um outro DE mais ou menos assim, e as partes, as componentes deles aqui de baixo vão se anular, certo? Então esse é o ponto onde eu vou calcular o campo. Com isso a gente já pode iniciar o cálculo. Como? Bom, assim, o DE dessa parte aqui, o DE causado por esse dqzinho, esse aqui é o dq, isso aqui é apenas a lei de Coulomb. Veja, a gente iniciou pela lei de Coulomb, ó.
o campo é igual a aquela constante, 1 sobre 4πε0, vezes a carga, que nesse caso é uma cargazinha pequena, ela é uma diferencial de carga, um dq, dividido por R2. Como eu disse, a lei de Coulomb na sua versão escalar, que eu disse que era o que a gente ia usar, né? Só que aí eu já substituo essa relação aqui. Como lambda, que eu mencionei antes. Como eu disse que o lambda é dq sobre, nesse caso, ds, então o dq vai ser lambda ds. Foi isso que a gente substituiu aqui. Substituiu o dq por um lambda ds. Certo? Bem aqui. Tá? Então assim a gente pode iniciar o cálculo desse campo. E aí temos que perceber algumas coisas aqui, que é o seguinte. Primeiro, o que é esse r ao quadrado? Essa distância, o que é? Então a gente olha para a figura. Aqui na figura a gente vê que esse r é a distância, sempre é assim, tá? Isso não é porque está no desenho, sempre é assim. Essa distância da fórmula da lei de Coulomb é a distância entre o ponto P, onde eu calculo o campo, que eu estou circulando de vermelho aqui do lado direito da figura em cima, e o ponto que está gerando o campo. Quem é que está gerando o campo? É esse dq aqui embaixo, né? Que é lambda vezes ds. É esse pedacinho de carga que está gerando esse pedacinho de campo. Então, o r é a distância entre esses dois pontos. Só que aqui nessa figura a gente percebe que tem um triângulo retângulo, né? Que é justamente esse triângulo aqui, que eu vou redesenhar, mas ele está perfeitamente desenhado aí na figura, ó. Vai ter um ângulo reto, a base dele vai ser o raio do anel, que é R maiúsculo, a altura dele vai ser Z, que é a distância entre o centro do anel e o ponto onde o campo vai ser calculado, que é o P, e a distância entre os dois pontos de interesse, aqui onde está o dq e aqui onde está o ponto que eu vou calcular, essa distância é o rzinho. Então a gente apenas usa o teorema de Pitágoras aí. R ao quadrado é igual a R maiúsculo ao quadrado mais Z ao quadrado, tá? Então é apenas uma questão de analisar a dinâmica aí do problema, o que está acontecendo, e aplicar o teorema de Pitágoras. Então, aplicando esse teorema de Pitágoras aqui, nós vamos ter essa mudança aqui no denominador. E aí, pelo que eu falei antes, sobre essa figura aqui da direita, que a gente pode ver ela de novo, só o que vai interessar é essa componente aqui desse elemento de campo. Então vamos pensar melhor. Para cada dq aqui do lado esquerdo, que eu estou circulando aqui de vermelho, embaixo, aqui, essa carga bem aqui de vermelho, ela vai gerar um dE aqui em cima do lado direito, devido ao fato desse campo apontar sempre para fora da carga que o gerou. Esse dE a gente pode separar em componentes, como? Lá da figura a gente sabe que esse ângulo bem aqui embaixo é θ, a gente deu esse nome para ele, θ. Só que aqui esse ângulo θ de cima vai ser igual ao de baixo, os dois vão ser θ, por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Bem ali vai ter uma reta vertical e uma assim. Não está dando para ver onde eu estou desenhando, vou desenhar aqui em cima, porque bem aqui tem uma reta e tem outra que corta assim. Então se esse ângulo de baixo é θ, o de cima tem que ser também, eles têm que ser iguais, porque eles são opostos pelo vértice, que é esse ponto aqui do meio, de cruzamento das retas. Então por esse motivo, esse lado daqui de baixo vai medir o DE, que é a hipotenusa aqui do triângulo retângulo, né, vezes o seno, que vai ser o oposto, né? Então eu posso botar o θ aqui também se eu quiser, que vão ser alternos internos. Acho que é isso.
Então também vão ser iguais. Então esse DE aqui embaixo, na verdade, vai ser DE seno θ. E esse DE aqui, vertical, é que vai ser esse DE cosseno θ. Ó. Esse pedaço, esse tamanho aqui. Então, como esse DE seno θ desse lado vai se cancelar com esse outro, porque eles estão em sinais em direções opostas, eles vão cortar e vai sobrar só esse DE cosseno θ. Então eu pego essa relação que eu já cheguei bem aqui, essa relação bem aqui, a segunda equação, e multiplico ela nos dois lados por cosseno de θ, porque assim eu vou ter realmente a componente efetiva de campo que vai influenciar no problema, certo? Então aqui fica DE cosseno θ do lado esquerdo, e do lado direito fica lambda cosseno θ ds, que é aqui o lado esquerdo e aqui o lado direito, fica lambda cosseno θ ds, e o resto não muda, certo? Agora eu preciso expressar esse cosseno θ de uma outra forma para que eu possa de fato calcular esse campo. Então bem aqui em cima, no canto superior à direita, a gente vai ter esse triângulo retângulo aqui, tá? Em que a diagonal dele é R, já encontramos esse triângulo antes. Aqui embaixo é o R maiúsculo, que é a diagonal do anel. Diagonal não, raio do anel. E Z, que é a altura entre o centro do anel e o ponto P. Desculpa aí, pessoal, bocejei um pouquinho. Bom, então esse cosseno θ é uma questão aqui de trigonometria apenas agora. Vai ser o cateto adjacente, que é o Z, dividido pela hipotenusa, que é o R, tá? Então fica cosseno θ igual a Z sobre R, bem aqui, certo? Mas quem é o R, se não essa raiz quadrada aqui? Porque nós vimos aqui pelo teorema de Pitágoras, isso é R quadrado igual a R maiúsculo ao quadrado mais Z ao quadrado. Tirando a raiz, eu obtenho R em função de Z. Estou fazendo isso porque o Z não vai mudar nessa integração. O Z não muda se a altura do ponto P não mudar. Mas e nem o R também, né? Mas é mais fácil expressar tudo em função dessa altura Z, porque ela não depende do ponto, ela é uma altura em relação ao centro do anel. Então esse DE cosseno θ fica 1 sobre 4πε0 ds lambda sobre isso aqui que já estava, que é o R ao quadrado, esse aqui é o R ao quadrado, e esse aqui é o cosseno θ que entrou na fórmula, né? Que nós calculamos aqui em cima. Então, combinando esses dois aqui embaixo, que foi devido a essa observação bem aqui, ó, o R ao quadrado mais E ao quadrado é a mesma coisa que isso elevado a unidade, elevado a 1, né? Só que a raiz aqui no outro denominador é a mesma coisa que essa mesma soma, só que elevado a meio. Então eu posso conservar a base e somar os expoentes, e aí ficam os expoentes 3 meios. Então com isso o DE cosseno θ passa a ser 1 sobre 4πε0 lambda vezes esse Z aqui sobre R2 mais E quadrado elevado a 3 meios vezes o elemento de comprimento ds. Tá. E aí a gente simplesmente integra dos dois lados aqui essa relação. E a gente vai obter o campo total. Certo? Então a gente vai só integrar aqui e integrar aqui. Simplesmente. E isso vai dar o campo total, né? Então o campo vai ser integral de DE cosseno θ. Veja que como a única diferencial é o ds,
e em cada ponto desse anel o Z não vai mudar, porque a distância aqui do anel ao ponto P não muda. O R aqui em cima também não vai mudar, esse Rzinho, nem o Rzão, porque é o raio do anel. Então se o Rzão não muda e o Z não muda, como o R ao quadrado é isso aqui, ele também não muda. Então vejam que na verdade tudo isso daqui, para o ponto P, para um certo ponto P fixo, todas essas grandezas aqui formam uma constante. Tá? Todas essas grandezas aqui formam uma constante. A única integração que sobra é a integração em ds. Mas o que é esse S se não um elemento de comprimento aqui do círculo? Então quando eu integro o ds, o que eu obtenho é simplesmente o comprimento do círculo, que está aqui embaixo, 2πr. Então esse pontinho aqui, essas reticências, é essa constante aqui da frente. Essa constante aqui da frente são essas reticências que eu botei. Então o campo vai ser simplesmente essa constante da frente, que está bem aqui, vezes o comprimento do círculo, que é 2πr. E aí é melhor não cancelar isso ainda e fazer separado. Então, continuando o raciocínio, então o campo vai ser aquela constante da frente vezes o comprimento do círculo, que é 2πr. Só que o lambda, como a gente falou no início, pelo fato de ser uma distribuição uniforme, ele é igual a dqds, é verdade, mas ele também é igual a carga total sobre comprimento total. Então ele vai ser carga sobre 2πr. E aí eu substituo esse lambda bem aqui, certo? Então fica 1 sobre 4πy0, lambda, que é isso aqui, de amarelo, vezes o que sobrou, que é z sobre z quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios vezes 2πr. Aí cancela esse 2πr com esse, e nós obtemos finalmente aqui o campo do anel, campo gerado por um anel carregado uniformemente. Esse é o resultado final. Certo? Alguém gostaria de fazer uma pergunta relativa a isso? A esse campo e esse cálculo até agora? Não, né? Então, tá bom. Muito bem. Agora vamos pensar numa aproximação para esse campo elétrico, tá? Esse aqui é o resultado final. Agora vamos supor aqui uma aproximação que vai ser a seguinte. Uma aproximação que é o ponto P longe do anel carregado, tá? O que significa essa aproximação? Significa, vamos olhar aqui a figura. O ponto P, ele é aqui o ponto onde eu vou calcular o campo. Então a distância dele em relação ao anel é z. E o anel é caracterizado pelo seu raio, que é R maiúsculo. Então um ponto P longe do anel significa que a distância z, P longe do anel, significa que, sendo z a distância
entre o ponto P e o anel, anel carregado, escrevi aparecendo outra letra, né? Um pequeno erro aqui, por favor não liguem para isso, tá? Então a distância entre P e o anel é Z, e R, sendo R o raio do anel, tá? O que significa que o ponto P está longe do anel? Significa que a distância entre ele e o anel é muito maior do que o raio dele. Então isso daqui significa que essa distância Z é muito maior do que o raio R. Certo? Deu para compreender isso? Porque se Z é a distância entre o ponto onde eu vou calcular o campo e o anel, e se R é o raio do anel, então calcular ele longe significa que essa distância entre o ponto onde eu vou calcular e o próprio gerador do campo, que nesse caso é o anel carregado, é grande. Então o Z é grande em comparação com o R. Agora vamos pegar a fórmula final aqui. Q sobre 4πε0. Então isso vai ser o nosso campo exato. Então o nosso campo E exato vai ser Q, né? Q sobre 4πε0, não é isso? É. Vezes Z sobre Z quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Esse é o campo exato. Vamos fazer agora uma aproximação, que é essa, Z muito maior que R. Então isso daqui é um tipo de argumento interessante de saber fazer para saber analisar limites, certo? Então aqui nesse Z muito maior que R, eu poderia, se eu tiver com pressa, simplesmente dizer, ó, R tende a zero. Mas isso na verdade está errado. Não é o R que é pequeno, é o Z em comparação com o R que é grande, ou seja, o R é pequeno em comparação com o Z. E sempre que a gente fala que uma coisa é pequena em comparação com a outra, significa que a gente tem que estudar a razão entre elas, e a razão é a divisão. Então eu tenho que dar um jeito aqui de fazer aparecer R sobre Z, para daí eu dizer que isso é muito menor que 1, né? Porque isso daqui é equivalente a dizer que o R sobre Z é muito menor que 1. E aí eu desprezo essa grandeza, o R em comparação com o Z. Então aqui embaixo eu vou fazer uma aproximação de que esse Q vai ser 4πε0 Z. E embaixo fica, boto Z ao quadrado em evidência, fica 1 mais R2 sobre Z2 ao quadrado elevado a 3 meios, que é Q sobre 4πε0 vezes, aqui fica Z, esse Z ao quadrado elevado a 3 meios fica aqui, Z ao quadrado elevado a 3 meios, e aqui sobra 1 dividido por olha só o que está acontecendo, 1 mais aliás, não precisa dessa chave, basta o colchete. 1 mais R sobre Z ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado elevado a 3 meios. Então fica o quadrado vezes 3 meios, vai dar o cubo, a potência. Então, assim como aconteceu na última aula, em que a gente viu uma aproximação para o dipolo, bem aqui, se o R for pequeno em comparação com o Z, o quadrado dele vai ser ainda menor, e isso tudo elevado ao cubo vai ser muito menor ainda, certo? Por exemplo, assim, ó, se o R fosse 10% do Z, então o R sobre Z fosse 0,1, então isso ao quadrado seria 0,1 ao quadrado, né? Que dá 0,01. E aí, somando ali dá 1,01, mas o erro de aproximar isso por 1 continua sendo esse.
Então isso elevado ao cubo vai dar 10 a menos 2 elevado a menos 3 dá 10 a menos 6. Então se eu estava considerando que o R é muito menor do que o Z e que 0,1 já é pequeno, então 10 a menos 6 é muito menor ainda, certo? Então é importante a gente ter noção desse tipo de aproximação que dá para fazer. E por isso é que eu posso olhar para esse termo e dizer que eu vou desprezar ele como sendo igual a zero. E isso me dá essa aproximação aqui, que fazendo os cálculos, corta esse 2 com esse 2, fica z ao cubo, corta o z de cima com z ao cubo de baixo, fica z ao quadrado. Então esse campo dá, na verdade, 1 sobre z ao quadrado, o que é basicamente a fórmula do campo elétrico gerado por uma carga pontual. Vamos interpretar o que significa isso, então. Significa que a fórmula correta de fato é essa, exato, aqui, certo? Porém, se a gente calcular esse campo muito longe do anel, vai ser praticamente a mesma coisa, vai ser aproximadamente a mesma coisa, né? Se o Z for muito maior que R, vai ser aproximadamente a mesma coisa se o Z for muito maior que R, porque imagine essa situação, vocês de frente para esse anel carregado se afastando dele. Então, à medida que a gente se afasta, a dimensão dele em comparação com a nosso ponto de vista é pequena. Que significa que é como se ele estivesse se concentrando num ponto. Visto de longe, então visto de longe ele parece estar num ponto, porque o tamanho dele é pequeno. Então é basicamente isso. O campo dele, correspondentemente, vai se aproximar do campo gerado por um ponto, ou seja, o campo elétrico gerado por uma carga pontual. Então aqui nesse gráfico a gente tem uma comparação entre essas duas situações. Onde aqui nesse gráfico esse valor máximo aqui do meio corresponde ao raio. Esse máximo aqui corresponde ao raio R vem aqui o raio R do anel. Então imagine essa situação aqui, o anel está bem aqui, ó, tá aqui o anel, aqui é o centro dele, então o campo vai aumentando à medida que a gente se aproxima do raio dele, chega no máximo e depois decai. Isso dá essa curva azul, que é dada pela fórmula exata, essa fórmula aqui de cima, é a fórmula exata, a fórmula azul. A fórmula aproximada, que é para Z muito maior que R, é essa curva vermelha. Então essa curva vermelha é o E que decai com 1 sobre Z2, enquanto que a azul, essa azul aqui, é o exato, que é o E decaindo com Z sobre Z2 mais R2, elevado a 3 meios. Então vejam aí qual é a relação entre as duas. Dá pra ver? A ideia é mais ou menos a seguinte. A ideia é que, como bem aqui a gente usou uma aproximação, que é o Z muito maior que R, então essa aproximação só vai valer de fato quando esse ponto Z aqui, que representa os pontos do eixo X, realmente estiver muito longe do R, ó. Então se a gente se aproxima aqui do R, que seria esse lado esquerdo aqui, nessa região aqui, ó, nessa região a aproximação é ruim. Então se eu usar essa fórmula do anel carregado para um Z próximo de R, eu não posso fazer essa aproximação. Nessa região, essa aproximação aqui falha. Ela não é boa.
Mas aqui nessa outra região, ó, vejam que as duas curvas praticamente coincidem. Então aqui desse lado do gráfico corresponde ao raio muito menor do que o Z. E aí o campo exato vai estar muito próximo do campo aproximado, tá? Então esse gráfico é para nos ajudar a entender o significado dessa aproximação. Essa aproximação é boa quando a gente está vendo o anel carregado de longe, que aí as duas fórmulas vão se confundir. Por quê? Porque as duas curvas vão se confundir ali. Como vocês podem ver, uma tende à outra, certo? Então é basicamente essa interpretação física desse resultado e dessa aproximação. Tem mais uma coisa interessante aí nesse gráfico, que é o seguinte: o campo gerado pelo anel carregado, o campo exato, é essa curva azul, não é um campo divergente, ou seja, ele não diverge na origem. Por outro lado, o campo gerado por uma carga pontual, que é esse campo vermelho, diverge na origem. Por quê? Porque o campo E da carga pontual, né, ele é 1 sobre 4πε0 Q sobre R2, e quando R tende a zero, esse campo tende ao infinito. Então isso aqui é para carga pontual. Mas dá para ver que o campo gerado pelo anel carregado uniformemente, esse aqui, esse campo E não diverge. Por quê? Porque ele é essa curva azul aqui. Em nenhum momento ele vai para o infinito. No centro do anel ele vale zero. Na borda do anel ele tem um valor máximo e depois ele decai. Então eu poderia perguntar para vocês num exercício, ó, explique por que o campo elétrico no centro do anel carregado é nulo. Explique isso matematicamente sem fazer nenhum cálculo. Ou seja, só fazendo um argumento aqui de simetria é possível explicar isso? Aí poderia ser a letra B. Calcule o valor máximo do campo do anel carregado. Ele acontece em qual ponto? Prove que ele acontece quando Z é igual a R. E calcule esse valor máximo. E depois poderia perguntar para vocês, ó, bem aqui, nesse Z grande, poderia perguntar para vocês bem aqui. Quando Z for igual a 20R, por exemplo, calcule o erro entre eu considerar ele exato ou considerar uma carga pontual. Vai ter uma diferença, né? Tem uma diferença. Calcule essa diferença, a ordem de grandeza dessa diferença. Então vejam que dá para explorar muito bem esse problema. Tem muita coisa interessante fisicamente acontecendo aí. O fato da gente ter uma distribuição uniforme de carga num anel quebra a divergência do campo na origem. Basicamente é isso que está acontecendo. Só que visto de longe, curiosamente, eles são indistinguíveis, que a diferença é muito pequena. Alguma questão, pessoal, em relação ainda a esse problema? Então tá legal. Então vamos discutir agora um exemplo de uma distribuição em duas dimensões aqui. Essa distribuição vai ser o disco. Isso daqui é um lado bom do Halliday, né? Às vezes ele facilita pra gente, porque geralmente o primeiro exemplo de uma distribuição em uma dimensão é do fio infinito, o fio reto infinito. Só que aí o Halliday deixa isso para o próximo capítulo, que é mais fácil de calcular usando lei de Gauss, como a gente vai ver. E por que ele calculou primeiro o campo gerado pelo anel? Porque daí para calcular o campo gerado pelo disco é só mais um passo, só mais uma integral, como vocês vão ver aqui. É em duas... na verdade dá um pouquinho de trabalho, né? Mas tudo bem, vai ser mais fácil de calcular usando
o resultado anterior, que é o campo do anel, do que seria calcular do zero. Isso daí. Então vamos lá. A situação aqui agora é uma situação bidimensional, certo? Por quê? Porque o disco é um objeto bidimensional. Então, como agora a gente tem um disco, a gente tem uma situação a gente tem uma situação agora em duas dimensões. Pelo fato de ser agora uma situação em duas dimensões, a densidade agora é uma densidade superficial de carga que a gente representa pela letra grega sigma. Tá? Então isso é uma letra grega, ela é mais ou menos assim, tá? Esse é o sigma minúsculo. Sigma maiúsculo é esse aqui do somatório. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, tá? Foi a letra que deu origem ao nosso S do alfabeto latino. Muito bem. Então esse é o sigma, densidade superficial de carga. Também vamos considerar, como eu disse na primeira parte da aula, apenas distribuições uniformes. Portanto, a densidade de carga, mesmo a superficial, também vai ser constante. Então, por ser constante, ela vai ser tanto igual ao dq sobre dA, que é a definição geral, que é uma definição usando uma derivada, como também vai ser igual a carga total dividido pela área. Certo? Muito bem. Então, aqui eu estou fazendo uma analogia para a gente entender como é que funciona esse cálculo, né? Isso daqui é o campo elétrico gerado por uma carga pontual, que já falei tantas vezes. Aqui, essa setinha significa uma analogia, uma generalização, na verdade. Generalização para o contínuo. Em vez do E, eu vou ter um DE, e em vez do Q, vou ter um DQ. Diferencial de carga, diferencial de campo. E para obter o campo, a gente integra dos dois lados. Não precisa integrar aqui desde 1 sobre 4πy0, que ele é constante. Então não vai influenciar no cálculo da integral. Tá? Então é isso que está dito nessa passagem da segunda linha aqui para a terceira. E isso, o que vai resultar é o campo total. Então é isso que nós vamos fazer. Certo? Só que nós já temos o DE. Por quê? Porque nós podemos separar o disco em pequenos anéis carregados. Olha que ideia inteligente aí do livro para facilitar a nossa vida. Então a gente vai separar o disco em pequenos anéis, onde esses anéis agora vão ter um raio infinitesimal. O que significa isso? Né? Que bem aqui, essa dimensão aqui desse anel vai ser agora um dr. Por quê? Porque se eu fizer isso variar aqui até o raio, indo do centro aqui 0 até o raio, e pegar aqui um dr, se eu integrar de 0 até r, eu vou ter o resultado, certo? Mas só que agora, se cada anel vai ser... Se cada anel agora vai ser um infinitesimal, então a carga dele não vai ser mais Q total, vai ser um dQ, e o campo que ele gera vai ser o dE. Então essa fórmula aqui, ela é o resultado do anel, onde eu tinha aqui um E e tinha aqui um Q, e agora eu vou substituir esse Q por um dQ e o E por um dE. Então o que para nós, aqui nessa linha, no slide anterior, aqui, o que pra gente aqui era o resultado final, agora eu vou pegar esse Q, substituir por um dQ, e esse E por um dE. E vou integrar considerando esse resultado final aqui como apenas um pedaço de um outro. Então é isso que foi feito nessa última linha. Não sei se eu estou conseguindo ser claro com isso. Certo? Espero que sim.
fiquem à vontade sempre para comentar. Eu sei que ninguém fala nada, mas eu insisto em falar isso porque eu realmente quero que vocês se sintam à vontade, porque eu tô aqui sou um servidor público, tô aqui para ajudar vocês de alguma maneira. Então, quando vocês tiverem dúvida, podem perguntar sempre. Muito bem. Então, tá. Vamos lá. Então chegamos nessa relação aqui, nessa relação estrelinha aqui. E o que nós vamos fazer é integrar essa relação. Não é tão simples assim agora de integrar essa relação. Por quê? Porque em princípio a gente poderia pensar, já sei, vou integrar bem aqui e bem aqui. E essa integral vai dar a carga, né? E aí pronto, terminou o problema. Pois é, não posso fazer isso. Por quê? Não posso fazer isso porque o dq ele vai depender do raio. E como é que eu descubro isso? Da seguinte maneira. Essa separação aqui do livro, que separou o disco em pequenos anéis, esses anéis eles não vão ter mais uma dimensão, uma grossura zero. Eles vão ter uma grossura dr agora. Como eles vão ter uma grossura dr, eles vão ter uma área. Para demonstrar essa fórmula dessa área aqui, tem várias maneiras. A maneira mais formal e matemática seria mostrar que essa área ela é o determinante de uma matriz jacobiana que dá a mudança de variáveis de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas, que é o que a gente está usando, coordenadas cilíndricas. Então isso daí talvez não seja o melhor momento de discutir isso, né? Então aqui a gente faz de outro jeito, de um jeito mais, digamos assim, intuitivo, mais simples de imaginar, que é imaginar que isso é um disco. Meu desenho tá ruim, vou melhorar ele depois, mas aqui são dois círculos concêntricos. Então a situação é mais ou menos essa aqui. Deixa eu fazer isso em outro. Deixa eu melhorar isso rapidinho. Mais ou menos essa situação aqui. Tá. Melhorou bastante agora, né? Mas ainda não está terminado. Então a gente vai ter o disco aqui maior. E aqui dentro a gente vai ter um pedacinho dele. Não sei se esse do meio ficou redondo. Que vai ser bem fino. Não era isso. Tá. Acho que agora ficou mais claro. O que está acontecendo é o seguinte. Bem aqui vai estar o centro do disco e eu vou separar o disco que tem o raio R. Então Rzão é essa distância aqui. Vou separar ele em anéis. Então bem aqui tem um anel e o tamaninho do raio desse anel é drzinho, né? Então o que acontece? Esse R ele vai variar e bem aqui no ponto onde está o anel eu vou dizer que tem um raio Rzinho, certo? Então esse anel ele vai ter uma certa área aqui. Esse anel vai ter uma certa área que eu vou pintar de roxo. E por que me interessa essa área? Por causa da distribuição de carga, né?
Vou já explicar. Então o que está acontecendo é o seguinte, olha. A gente tem uma densidade superficial de carga. Essa densidade eu sei que ela é igual a carga total pela área total, tá? Mas isso não vai ajudar em nada. Porque o que a gente precisa é do dQ dividido por dA, né? E a gente precisa deu pra ouvir o trovão aí? Acho que deu uma interferência aqui na minha caneta. Bom, então o que a gente precisa aqui é do dQ. A gente isola ele, supõe que essa densidade aqui é conhecida. Então o dQ fica sigma dA. Então a gente precisa desse elemento de área. E dessa maneira como a gente montou o problema, o elemento de área vai ser isso que eu pintei de roxo bem aqui. Esse vai ser o dA. Vai ser a área desse anel fininho aqui. E como é que eu calculo essa área? Então, como eu disse, tem um jeito, digamos assim, mais chato, né? E mais correto, de certo ponto de vista mais correto, que é através do teorema da mudança de variáveis em integrais duplas, integrais múltiplas, né? Que ele transforma uma integral em dx dy numa integral onde vai ter o módulo de um j e as novas variáveis, que nesse caso vão ser r e θ, dr dθ, onde esse j vai ser o módulo do determinante da matriz de mudança de variáveis, se eu não me engano, representado assim: dr dθ, dρ rθ, dρ xy, né? E isso daqui é o determinante de uma matriz 2×2, blá blá blá, e a gente descobre que isso dá R. Aliás, deixa eu ver aqui, dá 2πr, acho que é isso, 2πr. Então me enganei aqui. A gente descobre que nesse caso aqui vai dar 2πr, tá? Mas a gente não vai fazer isso porque tem um jeito muito mais fácil, ó. Imagina que esse anel, na verdade, ele está sendo esticado. Eu vou cortar ele e vou esticar. Então ele vai ser praticamente um retângulo, onde essa altura dele vai medir dr, e o comprimento dele vai ser o comprimento desse anel aqui no centro, de roxo, cujo raio é r. Então vai ser 2πr. Então essa área desse trechinho aqui, desse retângulo, vai ser praticamente igual, e na integração vai ser 100% igual depois que integrar, que é o que nos importa, é depois que integrar. Então vai ser praticamente igual, essa área vai ser dA para os dois, o que significa que agora, como é um retângulo, eu sei calcular, é base vezes a altura. Então vai ser 2πr dr, essa área. Certo? E nesse caso não vai entrar o dθ, eu acho. Não vai precisar. Então realmente fica bem mais simples do que essa fórmula que eu falei aqui, que envolve jacobiana, blá blá blá, tá? Então a gente já tem o nosso dA aqui. Então, juntando aqui essas fórmulas 1 bem aqui e 2 bem aqui, a gente tem o nosso dQ. De 1 e 2, a gente conclui que o dQ vai ser sigma vezes 2πr dr. Ou só para... vamos deixar assim mesmo. Então esse vai ser o nosso dQ, sigma vezes 2πr dr. Então olha só, isso aqui é o que eu falei antes. Eu não posso integrar na moral aqui o dE e o dQ. Não posso fazer isso e isso. Por quê? Porque eu descobri agora que o dQ depende do R. Eu demonstrei essa fórmula aqui, melhorando esse desenho, esse argumento aqui do lado direito, tá? Essa fórmula
que eu escrevi bem aqui, melhor dizendo. Tá? Essa bem aqui. Tá? Descobri que o dq depende do r. Se o dq depende do r, então eu tenho que integrar aqui, onde está o r também, e aqui fora. Essa vai ser a integração correta, certo? E é isso que nós vamos fazer. Primeiro vamos rearrumar aqui, vamos arrumar essa expressão do campo aqui embaixo. Então fica 1 sobre 4πε0, z sobre z2 mais r2 elevado a 3 meios vezes o dq que eu vou substituir aqui. Então o dq fica 2π vezes r vezes sigma dr, e a gente cancela esse π com esse π. Dá para cortar o 2 também, mas é melhor deixar o 2 aí para facilitar a integração, que nem o livro fez também, certo? Então fica em cima sigma z, o z veio daqui, o sigma veio daqui, fica sigma z em cima. Aqui embaixo fica 4ε0, que é o que sobrou embaixo. E aqui o que sobrou de variável é o que a gente vai realmente integrar agora, tá? Então, resumindo, o dE fica isso daqui, sigma z sobre 4ε0, 2r dr sobre z2 mais r2 elevado a 3 meios. Vamos integrar agora sobre a superfície que gera o campo, que nesse caso é o disco. Então S aqui nessa integral, essa integral sobre S representa o disco. E para varrer o disco, como a gente separou ele em anéis, não precisa usar duas variáveis. Basta usar uma variável que é o raio, que vai de 0 a R. Certo? Foi mal. Então, resumindo a história, o E vai ser sigma z sobre 4πε0. O z saiu aqui porque a integração é em R, não é em z. O z vai ser o mesmo quando R variar. Mas esse z aqui de baixo do denominador não tem como sair, que ele está preso aqui por essa potência, 3 meios. Então fica essa integral que eu chamei de I, e nós vamos agora resolvê-la. Né? Então, para varrer esse disco, essa superfície S que está aqui aparecendo na integração, basta que a gente faça o raio variar desde 0 até o raio máximo R, como está nesse desenho aqui, ó. O R varia aqui do centro, que é 0, até a borda, que vale R maiúsculo. Certo? Então a gente precisa calcular a integral de 0 a R de 2R dr sobre R2 mais Z2 elevado a 3 meios. E essa integral é relativamente simples, ela não é imediata, não é trivial, mas ela é relativamente simples porque para resolver ela basta fazer uma mudança de variáveis, que é uma das primeiras técnicas de integração que a gente aprende, né? Tá? Então aqui o x vai ser R2 mais E2. Essa é a nova variável que eu estou fazendo, que eu estou definindo. Esse vai ser esse x maiúsculo. E a gente calcula o diferencial dele, o dx, então fica 2r dr, porque o diferencial na verdade é uma derivada, né? Então fica 2r vezes o dr. E aí com isso, essa parte de cima aqui toda vai ser o nosso dx, ó. Se eu olhar para essa fórmula aqui embaixo, tudo que está lá em cima é o dx, e aqui embaixo é o próprio x. Então essa integral fica aqui, a integral de dx em cima sobre x lá embaixo elevado a 3 meios, indo do rzinho igual a 0 até o rzinho igual a r maiúsculo. Então a gente faz essa integral, é uma integração de uma potência que é tabelada. Então, integral de dx sobre x a 3 meios fica a integral de x a menos 3 meios dx. Quando eu digo que é tabelado é porque tem isso daqui na tabela. Só que a gente vai aplicar isso. A gente vai aplicar isso aqui para n igual a menos 3 meios.
que é a potência que aparece bem aqui, né? Potência que aparece aqui. Então fica menos 3 meios mais 1, fica menos meio. Então em cima fica x a menos meio dividido por menos meio. Então fica 1 sobre menos meio o coeficiente. E a potência fica x a menos meio, que é 1 sobre x a meio, que é 1 sobre raiz de x. Então, resumindo, essa integral fica menos 2 sobre raiz de x, basicamente. Que é o que está aqui. Menos 2 sobre raiz de x. Ó. Indo de rzinho até rzinho igual a 0 até rzinho igual a rzão. Então, eu volto aqui com o x. Lembro que o x é R2 mais Rzinho 2 e está aparecendo a raiz dele, então a integral fica desse jeito que está aqui, menos 2 sobre raiz de Z2 mais R2, indo de R igual a 0 até R igual a Rzão. E aí substituindo, agora que isso é uma integral definida, né, lá do cálculo 1, então eu substituo primeiro aqui pelo R maiúsculo, que é o limite superior da integral definida, subtraio do valor dela calculado no limite inferior aqui da integral. Então fica 1 sobre Z2. E o menos 2 da frente que já estava presente na forma. Aí eu multiplico por esse menos aqui do menos 2 para inverter as posições. Raiz quadrada de Z quadrado dá Z. Então o resultado final é esse aqui. Esse vai ser o resultado final para o I, não é o campo ainda. É a integral I, aí a gente tem que voltar agora para o campo bem aqui. Bem aqui onde tem essa integral I e multiplicar ele por esse sigma z sobre 4πε0. Então fazendo isso, fica sigma z sobre 4πε0 vezes a integral I que nós calculamos agora. Então fica sigma z sobre 4πε0 vezes esse 2, 1 menos z, 1 menos essa raiz, etc. E com isso a gente obtém esse campo E do disco exato, esse daqui, fórmula exata. E assim como no campo do anel a gente pode fazer uma aproximação, também podemos fazer aqui. Certo? Uma aproximação. Deixa eu escrever aqui que eu tenho problema para escrever isso. Pronto. Uma aproximação para o R tendendo ao infinito, um R grande. Então essa aproximação aqui é diferente da aproximação que a gente viu no anel. Não sei se eu botei, não botei o gráfico, mas tudo bem. Tá? Então nessa aproximação aqui a gente vai fazer o R tender ao infinito. O que significa o R tender ao infinito? Significa que o disco vai ficar cada vez maior. Então essa aproximação ela é igual a considerar que o disco está ficando um disco que pode ser considerado aproximadamente infinito. Certo? Então esse daqui é o campo do disco, está um pouquinho sujo aqui, então deixa eu melhorar isso rapidinho. Então sigma sobre 2πε, 2ε0, tá. Então esse aqui vai ser o campo exato. E aqui embaixo o campo aproximado. Para R tendendo ao infinito, ou seja, um disco infinito, né? Então esse campo exato vai ser E igual a sigma sobre 2ε0 vezes 1 menos
z sobre raiz de z2 mais r2. Então esse aqui é o campo exato gerado pelo disco carregado uniformemente. E esse aqui embaixo é o campo aproximado quando o raio tende ao infinito, que vai ser o limite disso aqui quando R tende ao infinito. Então vejam que aqui é uma questão de cálculo, né? Quando R tende ao infinito, esse limite aqui embaixo, o denominador dessa segunda parcela aqui no parêntese vai a zero, o denominador vai ao infinito, então essa divisão vai a zero, tá? Então quando R tende ao infinito, z sobre raiz de z2 mais r2 vai tender a zero, o que vai fazer com que o campo seja isso daqui igual a zero, vai sobrar só o 1 vezes sigma sobre 2ε0 dá sigma sobre 2ε0. Esse resultado é um resultado constante, só que o campo depende da altura. Então, isso significa que, na verdade, esse campo é um campo uniforme. Uniforme, tá? Porque constante, a gente usa o nome constante para uma coisa que é constante no tempo. Só que tudo aqui que a gente está estudando já é constante no tempo, porque a gente ainda está na eletrostática. Então é preciso ter um outro nome para dizer que uma coisa é constante no espaço. E o nome disso é uniforme. Então um campo uniforme é aquele que é o mesmo em todos os pontos do espaço. Então esse campo ele é igual, ele é constante em todos os pontos do espaço. Eu acho que eu tenho um gráfico aqui para mostrar isso. Que está bem aqui em notebook. Campo do disco está aqui. Só mostrar para vocês rapidinho esse comportamento. Só esperar abrir o programa aqui. Ó. Então bem aqui eu estou comparando o campo constante, nesse caso eu tomei a constante igual a 1, com o campo exato, variando aqui o valor do R. Então ó, se o raio do disco for igual a 1, olha o que acontece, essa curva laranja em cima vai ser o... Deixa eu só mudar uma coisa aqui para ficar melhor de vocês verem. A curva está um pouquinho mais grossa agora. Bom, essa curva laranja em cima representa a constante igual a 1, que no caso aqui seria o nosso resultado limite aqui, desse campo gerado pelo disco infinito. Então quando o disco é infinito, o campo é uniforme. Vamos tentar entender o que é isso. Nesse caso eu normalizei tudo aqui, e esse campo do disco infinito seria esse laranja em cima, essa linha laranja horizontal no ponto vertical igual a 1. E eu estou mudando aqui o valor do raio. Então ó, se o raio for igual a 1, essa curva azul representa o campo gerado pelo disco infinito a partir da origem dele. Então ele é... Aliás, Z é a altura. Então aqui no eixo X é a altura. Então quando o ponto está exatamente em cima do disco, no centro dele, o campo é máximo. E aí ele vai decaindo à medida que eu subo para o eixo Z, me afastando do disco. Mas olha o que acontece quando eu aumento o raio. Vou aumentar de 1 para 5. Ó, esse campo está aumentando, certo? E aí se eu aumentar ainda mais o raio, se eu aumentar por exemplo agora para 10, ó, vejam que à medida que eu aumento esse raio, o campo exato, que é a curva azul, vai se aproximar do campo aproximado do disco infinito, que é o amarelo. Então se eu botar um raio 100 vezes,
Ó, já está quase uma reta. E se eu botar 1000 vezes, eu já não consigo distinguir um do outro. Então isso significa fisicamente que se tu tiver a uma distância z igual a 5 metros, se tu tiver numa altura 5 metros em cima de um disco que tem 1 km de diâmetro e ele está carregado uniformemente, significa que tu vai ser completamente incapaz de verificar que esse campo não é uniforme. Tu vai achar que esse campo é uniforme. Então é basicamente isso. À medida que o R aumenta, dá pra ver essa variação. Então o R igual a 100, ó, e a gente pode ir aumentando devagar também. Para um raio R igual a 1, o campo vai ter esse aspecto. Se o raio dobra, ele vai aumentar um pouquinho, né? Se o raio aumenta para R igual a 3, ó, ele vai subindo devagar. Então vejam que esse limite do raio infinito, apesar de ser um limite infinito, a gente pode se aproximar de verdade disso, né? Porque nós que não somos matemáticos, a gente também tem que ter essa noção de que o resultado lá matemático do infinito aqui, ele é apenas um parâmetro para a gente estudar uma coisa que de fato está acontecendo e que de fato pode ser útil para a gente, né? Então, se tivesse um disco aqui, o que significa é o seguinte, ó, tu tá fazendo um experimento aqui no centro do disco, digamos que bem aqui tá fazendo uma experiência ou tá construindo algo, né? Certo? Aqui no centro está o laboratório. Então, bem aqui no centro, o campo vai ser aproximadamente uniforme, ou seja, se a tua experiência ela anda virando aqui o disco para cima agora, se tu estiver andando aqui em cima, vai poder considerar que o campo é constante, que é uniforme. E isso tem uma utilidade muito importante, porque é isso que permite dizer, por exemplo, que o campo de um capacitor ele é uniforme, porque o capacitor vai ter duas placas, uma do lado da outra, e aqui no meio delas a gente vai fazer uma aproximação, que é justamente essa aproximação de que elas são placas infinitas. Aí a gente pensa, mas o capacitor é tão pequeno, como assim uma placa infinita? É porque, apesar de eu saber que ele é finito, ó, o campo dele vai ter mais ou menos esse aspecto aqui. Se ele estiver carregado positivamente, né? Então vejam que aqui numa região, no centro dele, ele vai ser mais ou menos uniforme. Como ele é mais ou menos uniforme, vai ser aproximadamente sigma sobre 2ε0, que é o campo da placa infinita. Então essa placa infinita não é uma, digamos assim, um exagero teórico, não, ele realmente tem uma utilidade, e a utilidade é essa: entender, por exemplo, como funciona um capacitor, certo? E isso daqui vai ser mais útil lá na frente, quando a gente estiver estudando capacitores, certo, pessoal? Então o que eu preparei para hoje para vocês foi isso. E aqui eu apenas botei um exemplo de um capacitor plano, que a gente sabe que a maioria dos capacitores é cilíndrico, né? Mas o princípio de funcionamento é o mesmo: ter duas placas carregadas com sinais opostos. Entre as duas placas o campo vai ser aproximadamente uniforme, dado aproximadamente pelo campo da placa infinita, que é densidade sigma sobre 2ε0. Então, se eu souber a distribuição de carga, eu sei o campo, e vice-versa. Então a ideia hoje era mais ou menos essa. A gente continua na terça-feira. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Então é isso, pessoal. Boa tarde para vocês, já que não há nenhuma dúvida. E até terça-feira. Bom fim de semana para vocês.